as mulheres provaram o seu valor no ministério, o seu valor e a sua competência para pregar, dirigir, organizar, mobilizar, e o nosso coração se agrada. De fato, nós não podemos subestimar a importância das mulheres na realização de todos os propósitos de Deus ao longo da história da humanidade. Isso fica bem caracterizado na Bíblia Sagrada, e mesmo hoje nós vemos nessas nossas irmãs a mão de Deus agindo poderosamente sobre a vida delas e conduzindo cada uma delas como um instrumento do Senhor. Que Deus continue abençoando cada uma dessas irmãs que demonstraram aqui a sua fé, que demonstraram aqui o seu comprometimento, não com a liderança apenas, mas com o reino de Deus. Que Deus de fato abençoe a todas. Neste momento, meus irmãos, nós vamos fazer as nossas contribuições, nós vamos dizimar ao Senhor, nós vamos ofertar ao Senhor. Por isso eu convido você a se colocar de pé nesse momento. Se você quiser fazê-lo no Pix, no crédito, no débito, na transferência, a tecnologia, ela está à disposição da igreja. O importante é você participar com empenho, o importante é você participar com ousadia nesse momento. Nós vamos estar orando, intercedendo, nós administrar a nossa casa, administrar os nossos bens, os nossos pertences, é de modo geral um desafio, não é verdade? O preço dos alimentos subindo, descendo, indo e vindo. Todavia, apesar de nós termos uma certa estabilidade no nosso país, agora você imagina administrar a igreja. Você deve se perguntar, ou deveria se perguntar alguma coisa: como será que é administrar a igreja? Principalmente para você que não é fiel sempre, né? Que não tem ainda esse vínculo, esse compromisso que é incentivado pela Bíblia Sagrada. Ou seja, às vezes a gente não sabe se o dinheiro vai entrar, se o recurso vai entrar, quando vai entrar, como vai entrar. Todavia, a conta de luz chega sempre na data certa, a conta d'água chega na data certa, o dia da igreja pagar os seus boletos, se você passar um diazinho, a empresa já está ligando porque ela quer receber o dela. O nosso desafio, meus irmãos, é gigantesco e é muito importante nós estarmos comprometidos em abençoar e em participar do crescimento do reino de Deus nesse momento e nesse sentido, né, que é o sentido financeiro e econômico. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui os nossos irmãos. Ó Deus, cada um de nós tem suas limitações, seus desafios pessoais, suas dificuldades, mas independente de qualquer uma dessas coisas, nós temos acima de tudo um compromisso firmado contigo. Esse compromisso faz parte do nosso chamado ao serviço das coisas de Deus, ao serviço do próprio Deus. Por isso eu te apresento o coração daqueles que são fiéis, daqueles que estão comprometidos com o teu reino, daqueles que têm amor no coração e alegria para contribuir com o crescimento da tua obra, e te peço que o Senhor possa abençoar a cada um desses irmãos cada vez mais e mais. Aqueles nossos irmãos que ainda não se despertaram para isso, ainda não se comprometeram dessa maneira, nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa tocá-los, porque isso não é uma obra que depende de mim, do ministério da igreja, dos líderes, depende do Senhor Espírito Santo, porque assim como o Senhor move o coração do homem para que ele se arrependa dos seus pecados, o Senhor também move o coração do homem para que ele contribua e participe do crescimento do teu reino. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A ti eu darei o dono de dar a
sou. Não importa o amanhã, seu futuro é só vencer. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o teu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não comprará nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé mais uma vez, chamar as nossas crianças para vir aqui na frente. Nós vamos orar, interceder pelas nossas crianças. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estão os nossos pequeninos, a nossa herança, a nossa riqueza. Aqui nós queremos te agradecer pela vida de cada uma dessas crianças. O Senhor tem sustentado, tem dado saúde, tem abençoado de uma maneira muito especial. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide delas também neste momento, onde elas receberão a tua palavra e o teu nome será glorificado e exaltado. Dê às nossas tias ou tios que estarão ministrando sobre elas o devido cuidado, para que possa compreender as limitações dela, para que possa ter instrumentalidade para comunicar o teu evangelho a elas neste momento. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. As nossas crianças vão subindo. Eu gostaria de convidar nosso evangelista Rafael Bonfim, que vai estar ministrando a palavra do Senhor essa noite aos nossos corações. Quantos estão felizes que o Rafael vai ministrar hoje? Digam glória a Deus. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 3. Filipenses 3, a partir do verso 3. É sempre um grande prazer e um grande temor estar aqui para falar sobre a palavra do nosso Deus, para explanar a palavra do nosso Senhor. E o Espírito Santo, ele tem me confrontado muito com essa palavra, ele tem queimado bastante no meu coração, dizendo acerca de o que nós estamos dando valor, ao que nós estamos dando valor na nossa vida. Será que nós estamos colocando valor no lugar certo? Será que nós estamos dando o devido valor ao valor que as coisas realmente têm? E ele tem queimado bastante em mim sobre isso, e o meu desejo é que o Espírito Santo fale com a igreja. Que não seja eu, que não seja a minha palavra, que não seja a minha sabedoria, que não seja o meu entendimento, que não seja eu, mas que o Espírito Santo possa estar ministrando no coração de cada um aqui nessa noite, começando pelo meu. Amém? Filipenses 3, a partir do versículo 3, diz assim: porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne, embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida,
filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo, por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo, e se encontrando nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de que seja como for a ressurreição dentre os mortos, seja como ela for, nela estar presente. Amém? Podem se assentar. Nesse texto, Paulo, se nós pegarmos somente o começo do texto isolado, para nós parece que Paulo está dando uma esbofeteada na nossa cara de quem ele é, né? Porque muitas vezes o que a gente quer é vir, sentar, ouvir e ir embora. Muitas vezes esse é o nosso desenho, esse é o nosso desejo: vir, sentar, ouvir e ir embora. E apenas. Muitas vezes nós não queremos nos aprofundar na palavra, nós não queremos nos aprofundar no louvor, nós não queremos estar presentes na vida cotidiana da igreja, nós só queremos estar aqui. Só que Paulo, ele começa o texto dizendo: olha, nós não nos gloriamos no que a carne pode fazer, nós não nos gloriamos nas coisas, nos valores que tem na carne. Se fosse assim, eu poderia ser o primeiro a me gloriar. Aí ele vem falando para nós todo o currículo que ele tem. Ele vem nos explanando todo o peso que Paulo tem, desde nascimento, até caráter e até conhecimento. Ele vem dizendo: olha, eu sou nascido de judeu, judeu de judeus, fui circuncidado no 8º dia, exatamente como a lei manda. Aí ele vai começando a dar tópicos. Ele fala sobre a lei, fui fariseu. Sobre a justiça, persegui a igreja. E ele vai começando a falar sobre todas as coisas que ele fez, coisas que para o mundo, coisas que para o cotidiano da vida dos judeus era honroso, coisas que tinham um valor tremendo. Para um judeu, só de você ter sido nascido judeu e ter sido circuncidado no 8º dia de vida, só aí ele já te respeitava. Só com isso já era digno de respeito. E Paulo vai começando ainda mais: eu fui circuncidado no 8º dia, sou judeu de judeus, sou da tribo de Benjamim. Ou seja, ele vai falando: eu sou participante do povo, eu participo do meio do povo, eu tenho de tudo para poder no meio do povo me levantar, colocar o meu nariz colado lá no teto e sair andando de peito estufado. Por quê? Porque eu posso. Assim como muitos faziam. Nós vemos o exemplo dos próprios fariseus. Paulo, quando diz sobre a lei, ele fala: na lei, fui fariseu. Fariseu era como se fosse um clã dos judeus que eles seguiam a lei à risca. Eles esquematizavam a lei e eles, no público, eles demonstravam aquilo. Eles seguiam, eles faziam a lei à risca. Se a lei manda isso, é isso que nós faremos. Se a lei manda aquilo, é aquilo que nós faremos. Para o fariseu não existia um meio termo. Para o fariseu não existia uma lei: até aqui dá, passou daqui já não dá mais. Para um fariseu não existia isso. Para o fariseu, ou você seguia a lei toda, ou você não era parte dos fariseus. Tanto a lei escrita, quanto a lei oral, a lei falada, aquela que era passada de geração em geração pelos mestres das sinagogas. Todas essas leis,
os fariseus, eles praticavam e tinham na mente gravado. E Paulo está dizendo, na lei, fui fariseu. É como se Paulo estivesse dizendo, até os mestres da lei, no meio deles, eu posso me dizer que sou o cara. Até no meio dos mestres da lei, eu posso estufar o meu peito. Nos nossos dias de hoje, é como se ele tivesse, até no ministério, eu posso sentar e ficar como se fosse o cara. Porque nas escrituras, sabe aquela pessoa que diz, nas escrituras, ninguém bate. Nas escrituras, como dizem, o pai dá aulas. Sabe esse tipo de gente? Esse tipo de pessoa que dá valor às coisas que ela conquista com o próprio braço, às coisas que ela conquista com a própria força. Porque para nós termos a lei, para nós termos as escrituras, para nós termos a Bíblia gravada na nossa mente, não é preciso que um anjo venha e nos entregue, nos revele, não é preciso que Deus nos... Não. Nós temos inteligência, o ser humano ele é inteligente. Então, se nós pegarmos qualquer livro e meditar nele, se nós pegarmos qualquer livro e lê-lo mais de 2 vezes, nós iremos gravá-lo. Nós iremos tê-lo gravado nas nossas mentes. E Paulo aqui, ele está querendo chamar a atenção a isso. Ele está dizendo, olha, a obra da carne, ela consegue fazer você gravar. A obra da carne consegue fazer aquilo gravar na sua mente. Mas será que é esse o valor que devemos ter mesmo? É ter a Bíblia gravada na mente apenas? É ter as escrituras somente na lembrança? Eu lembro de todos os versículos, de todos os capítulos, de capa a capa. Eu lembro do que está escrito até onde nem o pastor sabia que existia esse versículo. Eu lembro, eu sei. Eu tenho gravado. E por isso a gente já estufa o peito, a gente já levanta o nariz e anda na igreja como se nós fôssemos o mestre daqui. Nós já começamos a olhar para as outras pessoas com um olhar de superioridade. Só porque nós acreditamos que temos um valor, que temos algo valioso, que nós não conseguimos identificar naquela outra pessoa. Às vezes a gente encontra com aquele irmão que não sabe falar um glória direito. Com aquele irmão que ele consegue dizer assim, olha, eu sei o que diz, mas não sei como está escrito e nem onde está escrito, mas eu sei o que diz. E só porque a gente sabe o versículo, o capítulo e o livro, a gente já acha, tá vendo? Se você lesse mais, se fizesse como eu, se você se dedicasse como eu. E Paulo aqui, ele está dizendo, olha, nós não nos gloriamos com os valores da carne. Se fosse assim, eu poderia ser o primeiro. E o interessante é que Paulo, ele fala um pouquinho mais sobre isso tudo, de todos os valores que ele tem fisicamente, todos os valores que ele tinha no meio da sociedade. Ele fala um pouquinho mais sobre isso lá em Atos 22, do 1 ao 5. Pode abrir aí pra gente, por favor? Atos, capítulo 22, do versículo 1 ao 5. Aqui ele está defendendo o apostolado dele. E na defesa do apostolado dele, ele vai dizendo tudo que ele fez, tudo que ele tem de valor aqui na terra. Ele diz assim, homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Agora Paulo vai começar a se defender para com eles. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, aqui foi a primeira defesa de Paulo. Foi a primeira defesa dele. Ele começou o discurso dele dizendo, irmãos, filhos, pais, escutem a minha defesa. Só que Paulo era tão Paulo, que ele começa dizendo isso na língua hebraica. Aí os caras já começaram a dizer, opa, ele é diferente. Ele não fala grego, ele fala hebraico. Ele fala a nossa língua. Então ele tem um conhecimento. Só que Paulo, no cotidiano, ele falava a língua grega. Aí eles já começaram a olhar Paulo com outros olhos. Olha como nós somos.
Só porque Paulo falou em hebraico, os caras já começaram a dar atenção. Aqueles homens já começaram a dar atenção para o que ele ia falar. Por quê? Já sabiam, é intelectual, é bilíngue. Então vamos começar a prestar atenção no que ele vai falar. Aí Paulo começa o discurso. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, e nessa cidade, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel naquela época era um dos grandes mestres da lei. Ele era um dos grandes doutores da lei. Paulo aqui está literalmente defendendo tudo que ele tinha, tudo que ele sabia. Ele estava defendendo a sua história como quem diz, eu também sou capaz de estar aqui. Porque aqueles homens estavam desacreditando no apostolado de Paulo. Eles estavam querendo dizer, olha, Paulo, quem é Paulo para querer entrar no nosso meio? Quem é Paulo para começar a pegar as escrituras e começar a falar sobre ela? Quem é Paulo? Aí Paulo tem essa necessidade de defender o seu apostolado. E ele vai falando, ele já começa dizendo sobre a sua origem. De novo, igual lá em Filipenses, ele começa dizendo, eu sou judeu, nascido em Tarso da Sicília. E nesta cidade, criado, ou seja, ensinado desde pequeno, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, instruído na lei de Moisés, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu sempre fui o que hoje vocês são. Sempre fui zeloso com a palavra de Deus. O zelo que vocês estão aprendendo até agora, eu tive desde pequeno. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões, tanto homens quanto mulheres. O que ele está dizendo aqui? Eu era tão zeloso com a palavra de Deus, que quando surgiu um povo dizendo que Deus tinha tido um filho, e que esse filho tinha morrido para salvar o pecado de todo mundo, eu persegui esse povo, pelo zelo que eu tinha com a palavra de Deus. Quando surgiu um homem dizendo que ele era o próprio Deus encarnado, dizendo que ele era o Messias aguardado, eu persegui todos que diziam isso. Eu persegui esse caminho e matei, pelo zelo que eu tinha com a palavra de Deus. Para os judeus, para os judaizantes, isso era honroso. Para os judaizantes, isso fazia de Paulo um homem exemplar. Para os fariseus, fazia de Paulo um homem extraordinário. Como também o sumo sacerdote me é testemunha. Olha como ele era. Olha como os judeus tinham Paulo como um cara sensacional, por isso que ele fazia. Ele diz, o sacerdote, ele me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes mesmos cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ele está dizendo, olha, foram os próprios da sinagoga que me ordenavam a fazer isso, porque eles viam o zelo que eu tinha. Ora, aconteceu que, indo eu, já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Aqui agora Paulo está dizendo, olha, eu era de um jeito, mas hoje eu estou totalmente diferente. Vamos pular para o versículo 24, aí a gente vai ler do 24 ao 29. Depois nós iremos voltar nessa parte que Paulo diz. Ele diz, olha, o tribuno mandou que o levassem para... E ele diz, e o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. O que está acontecendo? Depois de Paulo defender todo o seu apostolado, eles ainda não acreditaram em Paulo, e mandaram Paulo para a prisão, para saber o porquê que os judeus odiavam tanto, aqueles cristãos estavam odiando tanto o que Paulo dizia. Mas aí o texto diz, e quando estavam atacando com correias, estavam atando com correias, ou seja, estavam amarrando Paulo, disse Paulo ao centurião que ali estava, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Paulo, ele era tão inteligente que ele conseguia se defender, ele conseguia mostrar quem ele é sem falar.
só lançando algumas quase que indiretas. A lei romana dizia que um romano, um cidadão romano, não podia ser atado, não podia ter algemas se ele não fosse condenado. Sabe aquela de você está condenado até que se prove o contrário? Para um cidadão romano não existia isso. Ele só podia ser atado se fosse condenado. E aqui Paulo não era condenado, não tinha sido condenado ainda. E Paulo tinha cidadania romana. E aquele centurião estava amarrando Paulo e ele pergunta para o centurião, vem cá, é lícito para você amarrar um cidadão romano sem que ele seja condenado? É igual aquela de joguei e sair correndo? Aí o texto diz, e ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno dizendo, vê, o que vai fazer? Porque este homem é romano. Pode passar. E vindo o tribuno disse-lhe, dize-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, e com grande soma de dinheiro, com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadania. Mas Paulo disse, mas eu sou de nascença. O tribuno está dizendo para ele, olha, você tem cidadania romana? E Paulo diz, sim. Aí o tribuno diz, eu também consegui comprar minha cidadania com um grande dinheiro. Aí Paulo diz, parabéns, sou cidadão romano desde que nasci. Tenho minha cidadania desde que nasci. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Quando Paulo diz que ele tinha cidadania romana desde nascença, a história mudou um pouco. Aqueles homens sentiram temor, porque eles sabiam quem Paulo era, e eles sabiam o que podia acontecer por Paulo ser quem Paulo era. E coloque-se agora no lugar de Paulo, aqui. Se fosse eu que estivesse nessa situação, se fosse as minhas palavras que conseguisse mudar essa situação ao meu favor, como Paulo conseguiu, será que eu abaixaria minha cabeça e continuaria me humilhando perante aqueles homens? Ou será que o meu ego inflamaria? Ou será que eu começaria a manipular a situação ao meu favor, dizendo, agora eu posso. Agora ninguém escapa. Agora ninguém consegue me deter. Ah, meu filho, agora que eu consegui, eles que lutem. Porque agora eles vão ver com quantos paus se faz uma canoa. Agora eles vão ver o que é bom para a tosse deles. Só que Paulo, ele era diferente, porque Paulo sabia colocar os valores corretos nas coisas corretas. Paulo sabia o valor que as coisas realmente tinham. Por isso, voltando lá para Filipenses 3, do versículo 3 ao versículo 11, Paulo vai dizendo, porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito, e nos regozijamos em Cristo, e não temos confiança na carne. O que Paulo está querendo nos dizer? Cara, você é a circuncisão. Sabe o que é a circuncisão? Circuncisão era o ato que fazia com que a sociedade soubesse que aquele menino era judeu. A circuncisão era como se fosse a identidade do judeu. Era como se é o que dizia que o judeu era judeu. E agora Paulo está dizendo, você é a própria circuncisão. Eu sou a própria circuncisão. Nós somos a circuncisão. Paulo está dizendo, o valor não é no que nós podemos fazer, não é no que nós conseguimos fazer. O valor é no que Cristo fez por nós. O valor está no que Cristo nos fez ser. Não sou eu que faço a circuncisão, porque Cristo já o fez em nós. Agora nós somos a circuncisão. E ele vai dizendo, nós somos a circuncisão, que adoramos a Deus em espírito e nos regozijamos com Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. E carne aqui, Paulo não está dizendo de pecado.
Paulo, quando está dizendo sobre carne, aqui não está falando sobre coisas mundanas. Paulo, quando fala de carne, está falando no que a gente pode fazer na carne. É como se Paulo estivesse fazendo um paralelo. Nós adoramos a Deus em espírito, e é isso que vale. O que nós podemos fazer na nossa carne, não é isso que nós temos que dar valor. Nós temos sim que estudar, nós temos sim que se aprofundar nas Escrituras, nós temos sim que participar do corpo da igreja, nós temos sim que zelar das coisas aqui do templo de Deus, do templo onde os irmãos se reúnem para, através da união, glorificar, exaltar, honrar e bendizer ao nome de Cristo. Mas Paulo está dizendo, tudo isso que nós podemos fazer com os nossos braços, não tem 1% do valor de adorar a Deus em espírito. Tudo que nós podemos fazer com a nossa própria força não tem um valor, não tem 1% do valor das coisas espirituais. Ele está dizendo, nós somos a circuncisão. Por quê? Porque nós adoramos a Deus em espírito. E Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, vamos pensar, se Deus procura, é porque tem um valor. Se não tivesse valor, será que Deus procuraria? Se não tivesse valor, será que Deus se importaria? Se não tivesse valor, será que Deus daria atenção a isso? Então, por ter a atenção, por ter o cuidado, por ter a procura do próprio Deus, é porque tem valor. E Paulo está dizendo o valor de adorar a Deus em espírito é como se fosse a circuncisão. Lembra que eu falei o que era a circuncisão? A circuncisão era a identidade do judeu. Então, adorar a Deus em espírito é a identidade da igreja. Muitas vezes nós não damos valor à nossa identidade. Muitas vezes nós estamos aqui com louvores poderosíssimos como foram hoje, com um momento tremendo e um momento tão íntimo com o Pai, que é o momento da oferta, com um momento de dar atenção às Escrituras, atenção à explanação da Bíblia, à explanação da Palavra de Deus, e nós não damos atenção. Nós estamos aqui em corpo, nós estamos aqui fisicamente, mas a nossa mente e o nosso espírito está vagando perdido em qualquer outro lugar, menos aqui. E Deus está nos chamando a atenção dizendo, você está no momento mais íntimo comigo. Você está no momento onde o tesouro, é como se a arca de tesouro estivesse aberta e você podendo contemplar o tesouro, mas você está negando, você está jogando fora. Você está com algo valiosíssimo na sua mão, mas você está o trocando por qualquer outra coisa. Porque muitas vezes nós preferimos o que nós podemos fazer do que o que Cristo já fez por nós. Muitas vezes nós preferiríamos que o bispo, quando viesse explanar as Escrituras, dissesse, olha, para termos o nosso pecado perdoado, para sermos limpos e isentos da nossa culpa, é preciso a gente orar 7 vezes por dia, é preciso a gente ofertar a Deus com tanto, é preciso a gente tirar tantas horas do nosso dia, e ajoelhar, e apagar as luzes, e ficar em prantos. Muitas vezes a gente preferiria isso, que ele dissesse que tem alguma coisa que a gente pudesse fazer para ser perdoado. Só que quando ele vem e fala, olha, Cristo já fez, Cristo morreu, ressuscitou, Ele levou as nossas dores, levou os nossos pecados, um dia há de voltar para nos buscar, para estarmos com Ele lá nos ares e para toda a eternidade no céu com Ele e com os anjos e com o Deus Pai. Quando Ele diz que a graça nos basta, a gente não dá atenção. Muitas vezes esse pensamento judaizante está enraizado em nós. Qual é o pensamento judaizante? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ter participação em alguma coisa nisso. Muitas vezes a gente quer ter o trabalho de fazer.
Nós queremos ter o trabalho de poder colocar a nossa mão e poder falar: eu fiz. Eu sou porque eu fiz. Eu sou porque eu tive condições de fazer. Eu sou porque eu tive posição. Eu tive como fazer isso. A ideia de alguém fazer algo para mim é uma ideia difícil da gente aceitar. Porque a gente quer estar ali, a gente quer estar participando, a gente quer ter destaque. Só que Paulo, ele está dizendo: nós não temos confiança na carne. Nós não temos confiança na nossa força. Não temos confiança no nosso entendimento. Não temos confiança no que podemos fazer. Lembra de quando Jesus está indagando os discípulos, dizendo: a quem dizem que eu sou? Aí eles começam a dizer: olha, uns dizem que tu és profeta, uns dizem que tu és o Elias, outros dizem que o Senhor é qualquer um desses. E Jesus pergunta: e vós? Quem dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Pedro ali, talvez, se fosse como eu e como vocês, talvez ele dissesse: arrasei agora, né? Não, peraí. Não, agora acabei com tudo, quebrei, pode ir embora todo mundo, fica só eu e o mestre aqui. Só que lembra o que Cristo fala para ele? Não foi nem carne, nem sangue que te revelou. Ó, parabéns, Pedro. Isso que você sabe, não é você que sabe, foi o alto que te revelou. Ou seja, se nem o que eu sei, me foi revelado, por que eu vou ter força? Por que eu vou me gloriar nisso? Por que eu vou dar valor ao meu entendimento, ao meu intelecto, ao que eu sei, se o que eu sei não sou eu que sei, me foi revelado? Mesmo que eu pegue as escrituras, analise letra por letra, verso por verso, eu, por mim mesmo, não conseguiria atingir o que a Escritura diz de fato. Se nós conseguimos entender o que ela diz, é porque nos é revelado. Se nós conseguimos entendê-la, se nós conseguimos meditar, se nós conseguimos entender tudo que está escrito aqui, é porque nos é revelado pelo céu. É porque nos é revelado pelo próprio Espírito de Deus, o Espírito de entendimento, o Espírito de discernimento, o Espírito Santo. É Ele quem nos move a entender as Escrituras. É Ele que nos impulsiona a amá-la. É Ele que nos impulsiona a querê-la. É Ele que nos impulsiona a entendê-la e praticá-la. Não é a nossa força, não é o nosso braço, não é o nosso querer, é o dele. Lembra quando Paulo fala: olha, já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, até a vida que eu tenho não é minha, é dele. O pensamento que eu tenho não é meu, é dele. O querer que eu tenho não é meu, é dele. Agora, tem o outro lado também. Se Cristo não está me dominando, o pensamento que eu tenho não é meu, é do pecado. A vontade que eu tenho não é minha, é do pecado. De um jeito ou de outro, as forças, o intelecto, o saber, o entender, não é nosso, é do nosso Senhor. Aí cabe a pergunta: quem é o nosso Senhor? A quem nós estamos dando valor? Será que é ao Espírito? Ou será que é a carne? E carne aqui agora falando sobre a nossa natureza pecaminosa. Porque as Escrituras, elas são claras. Só existem 2 senhores, e eu não sou nenhum deles. Se eu sirvo a minha vontade, se eu sirvo o meu querer, se eu sirvo o que eu quero, não sou eu estou servindo ao pecado. Então só existem 2 senhores, e nenhum deles sou eu. Eu sou apenas escravo. Eu sou apenas
servo de Cristo ou de qualquer um outro? De Cristo ou do pecado? Será que eu estou com as amarras do pecado em mim? Ou será que eu estou com um leve jugo de Cristo sobre mim? Ou será que eu estou com um suave fardo de Cristo sobre mim? De um jeito ou de outro, tem jugo. De um jeito ou de outro, tem fardo. A qual será que eu estou dando o devido valor? Paulo, ele lá em Atos 22, ele vai nos dizendo ali que ele poderia fazer tantas coisas. Tem uma parte que ele diz até que no apedrejamento de Estevão ele estava lá. Ele estava presente. Ele estava aprovando aquilo e ele estava guardando a capa de quem estava matando Estevão. Paulo estava dizendo ali, olha, o meu zelo pelas Escrituras, o meu zelo pela lei, me fez fazer coisas hoje, que hoje eu sei que eram horrendas. O meu zelo pela palavra, o meu zelo pela religião, era tremendo. Eu era zeloso. Só que aí Paulo não dá valor a isso. Paulo dá valor a outra coisa. Vamos lá para Atos 22, a partir do versículo 6. Aquela partezinha que eu falei que depois nós iríamos voltar para ela. Aqui Paulo começa a demonstrar, e aqui Paulo começa a falar sobre o tesouro que ele tinha. Aqui Paulo começa a falar sobre o real tesouro. Aqui Paulo começa a falar sobre o tesouro que realmente tem valor. Porque a força do homem é tesouro de tolo. É aquilo que parece ouro, mas não é. Brilha como ouro, mas não é ouro. É aquilo que parece que tem valor, mas se você levar para um especialista, ele fala, isso aí não vale nem 50 centavos. Mas agora Paulo vai falar sobre aquilo que realmente tem valor. E o que tem valor? Paulo diz, ora, aconteceu que indo eu, já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem és, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus, Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz. Ou seja, Paulo tinha uma caravana com ele e eles viram essa luz. E se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, receba a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca. Porque há de ser sua testemunha, para que todos os homens do que tens visto e ouvido. Esse é o valor. Esse é o tesouro. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e leva os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Qual que é o valor? Qual que é o tesouro que nós temos? O tesouro que nós temos é poder sermos chamados filhos de Deus. Esse é o tesouro que nós temos que dar valor. O tesouro que nós temos que dar valor é aquilo que ele fala lá em Filipenses 3:3. É a nossa circuncisão, a circuncisão que nós somos. É aquilo que Cristo fez por nós. Não é o que eu fiz por mim, não é o que eu posso fazer, é o que Cristo fez.
É aquilo que está lá em Isaías: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não fui eu que comprei remédio, não fui eu que fiz remédio, não fui eu que estudei para ser médico e curar a minha própria doença. É pelas pisaduras dele. O sacrifício que nos traz a paz não estava sobre mim, estava sobre ele. A cruz era minha, mas não fui eu que fui pendurado nela, foi ele. Eu estava lá por ele, nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o tesouro que a igreja tem. Esse é o lugar, essa é a coisa que nós devemos dar o devido valor. E qual é o valor que nós devemos dar a isso? A nossa própria vida, se for necessário. Lembra o que Ananias disse para Paulo? É preciso que você seja testemunha. É aquele versículo lá que Jesus diz para os discípulos: olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Para quê? Para se elevar entre todos, porque eu tenho agora o poder que veio do alto? Não. Para ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Testemunha ali, na verdade, é ser mártir. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês receberão poder do alto para dar a própria vida, se for preciso. O poder que vocês têm não é o poder apenas de saber, é o poder de saber que vocês têm a capacidade de dar a sua própria vida. O valor que devemos dar a isso, o valor que devemos dar a Cristo, é a nossa própria vida. Nós temos algo mais valioso do que a nossa própria vida? A roupa que eu uso é mais valiosa do que a minha própria vida? Nem a minha saúde é mais valiosa do que a minha própria vida. E agora Deus está dizendo: olha, essa sua vida que você tem por valiosa, é esse o valor que eu quero. É esse o valor que a minha palavra tem que ter em ti. É o valor da sua vida. Será que somos aptos a dar a nossa vida por Ele? Será que somos capazes de nos entregar à morte pelo Evangelho de Cristo? Pedro, quando ele... Acontece tudo isso na vida de Pedro. Pedro é aquele cara inconstante. Pedro é aquele discípulo que uma hora ele estava dizendo: olha, Jesus, ninguém vai te prender, e se vierem te prender eu me entrego junto contigo. Mas tempos depois ele está falando: olha, você não seguia Jesus? Jesus, nunca nem vi. Que isso? Jesus, sei nem quem é. Pedro era aquele cara inconstante. Pedro não tinha fé. Pedro tinha fé, mas era uma fé oscilante. Ora ele estava o crente, mas ora ele estava lá no mundo. Ora ele estava só na unção, no azeite, mas ora ele estava querendo se esconder. E mesmo nessa oscilação inteira, quando Pedro tem realmente o encontro com Cristo Jesus, quando Pedro se converte, quando Pedro tem o seu velho homem morto, o seu caráter regenerado, quando Pedro tem essa metanoia, essa mudança de mente através do Espírito Santo, Pedro é capaz de entregar a sua própria vida. E qual é a sentença que Pedro recebe? Justamente, crucificação. A mesma morte do Senhor. Só que Pedro, quando se depara com aquilo, ele diz: não. Quer me matar? Eu morro. Mas agora, não me mata como meu Senhor. Não sou digno de morrer como meu Senhor. Quer me dar uma cruz? Faz o seguinte, vira ela de cabeça para baixo. Quem sou eu para morrer como o meu Senhor morreu? Olha o valor que Pedro dava para Cristo. Pedro sabia: eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Cristo é em mim. Jesus é em mim. Jesus é por mim. A minha força não é minha, é dele. Então quem sou eu para até morrer como ele morreu? Não. Vira essa cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Será que nós teríamos a ousadia de dizer isso? Eu teria a ousadia de sair correndo. Morrer crucificado? Tá louco. Perna para que te quero. Sabe por quê? Porque eu estou dando valor à carne. Eu estou dando valor
a minha vida. As Escrituras nos dizem: aquele que tem a sua vida por valiosa, perdê-la. Porque o que nós temos que ter como valioso não é a nossa vida, é Ele. Jesus disse: aquele que ama o seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. E com esse pensamento nós poderíamos continuar. Aquele que ama a si mesmo não é digno dele. Aquele que ama o mundo não é digno dele. Aquele que ama a carne, as coisas que podemos fazer, as coisas que nós temos, não é digno dele. É o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. Isso diz sobre valor. Ele é o nosso valor. Ele é o nosso tesouro verdadeiro. É nele que deve estar toda a nossa confiança. A nossa vida tem que ser regida por Ele. O nosso ser tem que estar derramado na presença dEle. É como diz a música que a Samara ministrou na oportunidade que ela disse: cada gota do meu ser eu te dou. O perfume da minha alma inteiramente ao seu dispor. Esvazio esse frasco para enchê-lo mais de ti. Cada gota do nosso ser é dele. Ele tem autoridade sobre nós por ter nos criado e por ter nos comprado. Cada gota do nosso ser deve ser entregue a Ele. É cada gota, não é uma parte. Não existe aquela ideia que tem muito no meio dos jovens, essa ideia que diz: agora, enquanto eu estou jovem, dá para eu fazer o que eu quero. Quando eu for velho, que eu não tiver mais força, quase nem dente mais na boca, aí eu me entrego ao Senhor. Aí eu passo 24 horas na igreja, aí eu canto quando quiserem que eu cante, eu prego quando quiserem que eu pregue, aí tudo. Não existe isso. Jovem, a nossa força, a nossa juventude tem que ser ofertada ao Senhor. É a nossa juventude que nós devemos entregá-lo. Por quê? Porque agora é o que nós temos. Se o que nós temos é a nossa juventude, é isso que nós devemos dar para Ele. Por quê? Porque a oferta a Ele é o que nós temos de maior valor. Se eu não tenho nada, se eu tenho somente a minha vida, que seja a minha vida entregue a Ele. Se eu tenho uma empresa, que a minha empresa seja entregue a Ele. Se eu tenho um bom trabalho, que o meu trabalho seja entregue a Ele. Se eu estou desempregado, que o meu desemprego seja entregue a Ele. Se eu estou em guerra, que a minha guerra seja entregue a Ele. Aquilo que nós temos de valor é oferta a Ele, porque o nosso valor tem que estar nele, é dele, é por Ele, é para Ele e é com Ele. Nós não devemos guardar tesouros para nós, porque isso é vão, isso é uma força vã. Investir força, investir tempo, investir qualquer outra coisa em guardar tesouros é algo vão, não tem sentido. Por que não tem sentido? Eu poderia juntar todo o ouro que existe na face da terra, eu poderia juntar todo o dinheiro do mundo, quer seja em real, quer seja em dólar, quer seja em libra, eu poderia juntar todos os valores. Tudo que existe no mundo poderia ser meu, monetariamente dizendo. Isso não chega a uma gota do valor que tem a presença de Jesus em nós. Eu poderia ter o mundo, eu poderia ser dono do mundo inteiro, mas isso não chega nem perto do valor que tem eu pegar esse microfone e começar a cantar uma música e o Espírito Santo se manifestar no meio da igreja. Eu poderia ser o presidente da república, isso não tem valor ao pregar e almas se converterem a Cristo pela presença, não pela minha palavra. Eu poderia ter tudo,
Mas se não tiver a presença, de nada adianta, de nada valeria. Eu poderia ser o mais inteligente, eu poderia ser o mais bonito, coisa que com certeza eu não sou. Eu poderia ser o maior intelectual. Se quando eu abrisse a boca para falar, só saísse inteligência, não teria valor algum. Eu poderia ter a voz mais bonita. Eu poderia, quando eu abrisse a boca para cantar, os anjos parassem para ouvir e falar: caraca, o que está acontecendo? Eu poderia ser assim. Mas se quando eu abrisse a boca para cantar, só saísse notas, tons e apenas, de nada valeria. Agora, eu posso ser aquele que nem me formei na escola. Faculdade, impossível de eu entrar. Mas que quando eu pego para ler, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a igreja entrasse em prantos, por causa que somente em um versículo o Espírito paira sobre a igreja, e Deus começa a mover, o Espírito Santo começa a libertar, começa a curar, começa a batizar. Esse tem mais valor do que aquele que passou a vida inteira estudando, mas somente estudando. Porque o valor não está no saber, o valor está na presença. O valor não está no homem, o valor está naquele que está com o homem. Nós somos apenas potes de barro. O tesouro está dentro. O tesouro não está no pote de barro. Nós somos apenas potes de barro, mas que guardam em si um tesouro. E um tesouro valioso, o tesouro da presença. Que possamos dar valor a essa presença. Nós estamos vivendo em tempos que igrejas estão abandonando a presença. Igrejas estão pegando essa presença valiosa e colocando lá na estante e dizendo: eu sou, eu posso, eu quero, eu faço. E a presença está lá guardada, empoeirada. Hoje estamos vivendo em tempos onde o vaso de barro pensa que é vaso de ouro. Onde o vaso de barro está pensando, está achando que é alguma coisa. Só que o nosso valor não está em nós. O nosso valor está naquele que habita em nós. Nós somos apenas o templo. O valor daqui não são essas paredes, não são o ar-condicionado, não é a caixa de som. O valor é a unidade dos irmãos. O valor é o Espírito que está assim. Assim como o valor da igreja não é o templo, é a igreja que está dentro dela, o nosso valor não é nós, o nosso valor é o que está dentro de nós. Que o Espírito Santo ministre sobre cada um de nós, para nós darmos valor ao que realmente tem valor. Que possamos entender: eu posso perder tudo. Eu posso perder saúde, eu posso perder dinheiro, eu posso perder família, eu posso perder entendimento, intelecto, eu posso perder tudo. Mas não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós a tua presença. Eu já disse isso e vou repetir. Para mim, um dos textos mais tristes da Escritura é aquele que diz: e Sansão não sabia que o Espírito já tinha se afastado dele há tempos. É isso que me dá medo. É disso que eu tenho medo. O medo que eu tenho é de saber que pode acontecer de eu estar na igreja, de eu estar pregando, de eu estar cantando, estar ministrando e na verdade ser como Sansão. E ele não sabia que o Espírito já tinha se afastado dele. Porque o Espírito já tinha se afastado, mas Sansão ainda tinha força. O Espírito já tinha se afastado, mas Sansão ainda guerreava, ainda era forte, mas o Espírito já tinha se afastado.
E estamos em tempos onde pregadores pregam, cantores cantam, obreiros atuam, mas o Espírito já se afastou. E que nessa noite essa não possa ser a nossa realidade, que essa não seja a nossa vida, que isso não seja prática em nós, que nós possamos fazer sim, que nós tenhamos força para fazer sim, mas acima disso tudo, que o Espírito esteja presente em cada um de nós, que o Espírito esteja habitando em cada um de nós, que o Espírito possa estar queimando em nossos corações. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Curve a sua cabeça nesse momento. Antes de louvar, vamos estar fazendo uma oração. Coloque agora o seu ser literalmente na presença de Deus. Derrame-se nele. Se por algum motivo você tem percebido que tem deixado de dar valor às Escrituras, se você tem percebido que tem deixado de dar valor às coisas que realmente têm valor, esse é o momento. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Senhor, nós queremos estar entronizados contigo. Nesse momento nós queremos derramar, nós queremos rasgar o nosso ser, nós queremos abrir o nosso coração, nós queremos jogar fora tudo aquilo que nós damos valor que não é o Senhor. Nós queremos declarar que o nosso tesouro valioso, o nosso tesouro verdadeiro é a Tua presença, Senhor. Nós queremos ter ousadia para dizer: Jesus, tire tudo de nós, mas não tire a Tua presença. Que nós possamos, Senhor, ter a Tua presença cravada em nós, que nós possamos ter a Tua presença verdadeira, que nós possamos ter a Tua presença real nas nossas vidas. Atua em nós, Senhor. Nós não queremos ser apenas pregadores, nós não queremos ser apenas cantores, nós não queremos ser apenas obreiros, nós queremos ser homens e mulheres de Deus. Nós queremos ser Teus servos, não queremos aparecer, queremos levar o Seu nome para a evidência. Nós não queremos estar presentes aqui, nós queremos ser instrumentos Teus. Não queremos os aplausos, queremos aplaudi-lo. Nós não queremos receber, queremos entregá-lo. Nós queremos que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Espírito Santo, atua na Tua igreja. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Agir
fazermos as considerações finais, queria chamar a pastora Sandra, que tem ainda algumas considerações para fazer. Cíntia e Flávia, por gentileza. Nós estamos muito felizes, né, por estarmos aqui nesse momento tão maravilhoso. Que culto abençoado, né, irmãos? Maravilha, Deus é lindo. Então, nós, com muito carinho, né, iremos dar uma lembrancinha, né, a algumas pessoas muito especiais, que todos são especiais, mas nós estamos aqui falando da rede de mulheres. E eu gostaria de chamar as mulheres que dirigiram o culto. Paula Ferreira, irmã Marli, pode vir, irmã Marli. Jaquiele, Patrícia Nogueira, Carlinha, Lília, Patrícia, missionária Élica e Sabrina. Venham, mulheres. Venham. Senão o bispo vem. Venham todas. Aí já tira foto todo mundo junto, né? Pode vir, meninas. Fica aqui para tirar foto todo mundo junto. Oi? Ah, é? Isso. Vocês merecem muito mais, né? Olha, a princesa vai receber no lugar da mãe dela, gente. A menina, tire foto dessas moças lindas. Coisa linda. Ótimo. E gostaríamos também aqui de chamar a nossa bispa, pastora Janaína. Cadê o dela? Que essa moça aí, ela se dispôs, tá, o tempo todo está ajudando a rede de mulheres. Essa é uma pastora. Que pastora? Figura bispa. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Queremos também chamar o nosso querido bispo Vinícius, pastor Paulo Henrique, porque pela confiança, né, por nos dar essa força como pastor, como bispo, de nos apoiar, né, junto com o pastor Paulo Henrique. Que Deus assim possa abençoar cada vez mais a vida deles. E a Paula está lá em cima, né? Então, meninas lindas que estão ainda aí sentadinhas, cada uma vai receber um brindezinho também, com muito carinho da Rede de Mulheres. Claro que nós queríamos dar muito mais, algo muito mais precioso, mas só com essa palavra nós já sabemos o quão precioso é, que é o nosso Deus soberano, amém? A Celeida, só que ela está passando mal, ela não veio. E a Celeide aqui não veio porque está passando mal também, mas ela vai ganhar a lembrancinha dela, tá bom? Muito obrigado, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, deixa eu pegar os anúncios aqui. Enfim, ao longo da nossa semana, as nossas atividades